significa. O questionário teve muitas dificuldades. Nós temos nacionalmente 800 e tal escolas públicas. O Diretor-Geral de Educação está sempre a dizer o número de cor, eu também não sei. 600 e poucas, 6 ou coisa assim. Qualquer coisa assim. 600 e qualquer coisa privadas. Privadas, atenção, desde o pré-escolar, primeiro ciclo, porque há escolas, não é? Vocês sabem que o privado em Portugal não se agrupa da mesma forma como o público. Portanto, há escolas muito pequeninas, só o primeiro ciclo, mas temos 600 e tal, e nós só tivemos 31 autorizações das escolas para poder lançar o questionário aos professores. Portanto, destas 1400 e qualquer coisa, resultaram 31 autorizações. Porque os processos hoje, também vocês também, todos temos que ter consciência, por questões éticas, não é? Por princípios éticos, nós não podemos trabalhar diretamente com os professores, nós temos de passar por um processo todo de uma série de autorizações e tudo o que isso significa, o tempo, o trabalho e às vezes a perda de, vou dizer, de eficiência, porque no meio daquele comboio de autorizações alguém vai falhar na autorização e nós já não chegamos aos professores. Os professores até podiam querer responder, mas não chega lá, não é? Portanto, nós não podemos dizer, eu acho que não podemos afirmar que não são os professores que não participam, mas este processo é complexo. Direção-Geral de Educação, a nossa Comissão de Ética, nós temos de submeter à nossa Comissão de Ética, depois à Direção da Escola, e só depois é que a Direção da Escola é que divulga os questionários pelos professores. Não somos nós não podemos fazê-lo, não estamos autorizados a fazê-lo. Portanto, é um processo moroso e complexo e que tem todos estes patamares de autorizações que ainda o tornam mais difícil de executar. Tivemos, o Nicolai falará sobre isso, poderíamos ter, acredito eu, muito mais participação, mas de facto a participação foi até agora, em termos de número absoluto de professores que responderam ao questionário completo, é muito diminuta face, portanto a amostra que nós temos é muito pequena face ao universo de professores que existe em Portugal. De qualquer forma, dar-nos algumas tendências, que era isso que eu queria dizer, que eu queria sublinhar. E eu não disse no início, mas este é um projeto muito pequenino, é um projeto exploratório de 18 meses e, portanto, os projetos exploratórios pretendem apenas verificar se há caminho para andar. Vamos ver se isto, não é? Se isto tem caminho para explorar algumas ideias, explorar algumas questões e depois, a partir dali, saltar para outros projetos mais robustos e que envolvam outras equipas e outras ideias e outras metodologias. E nós já nos vamos aventurar muito com o que vamos propor agora nesta segunda fase, já vai ser uma grande aventura. E, portanto, chegámos ao final desta fase agora em janeiro e temos uma segunda fase para desenvolver. Mas essa segunda fase é para desenvolver, a apresentação não passou, mas eu estou a dizer de cor. Não faz mal, deixa, eu já sei. Não, mas tu não dizes o que é para passar, não, o que é que queres? Não faz mal. Esta é a equipa. Isto já passou tudo. Tudo. Já, deixa, vai, anda para a frente, isso agora já não interessa. Era só para as pessoas poderem ver, para eu não estar a falar de Metodologia? Não, passa para a frente. Já disse isso? Isso também não interessa muito. Aqui. Esta é a parte que mais interessa e se podem estar a ler, eu posso me esquecer de alguma coisa. A segunda fase, que é esta em que vamos entrar agora e até ao verão temos de a ter terminada, é a fase que mais nos... é a mais fina e é a fase que vai ser mais trabalhosa, mas é a fase que nos pode trazer melhores resultados, pelo menos mais consistentes do que aqueles que encontramos. As revisões de literatura têm sempre de ser feitas, nós temos que perceber o que é que diz o estado da arte, onde é que estamos, quem é que já estudou o quê. Obviamente que sim. Mas então agora vamos para o terreno. Então nós decidimos estudar 3 escolas. Desde a proposta e mantemos exatamente esta ideia. 3 escolas. Uma escola foi Projeto Piloto de Inovação Pedagógica, a vossa. Outra escola não foi Projeto Piloto, mas tem um plano de inovação, Bairro Padre Cruz, que é um tape. E, portanto, tem mais uma característica que nós vamos juntar, não é? A Boa Água não é tape, aquela é tape. Portanto, há uma série de diferenciações que vão acontecer aqui e era isso que nós queríamos. E a terceira escola não foi PIP, não tem plano de inovação e, portanto, segue simplesmente o 55. Falando bem depressa, que todos vocês percebem o que eu digo, 55.
Isto dito lá na universidade não é bem assim, porque há pessoas que não sabem, não é? Há aqui muita gente que não trabalha em Portugal não sabe o que é o 55. Quando se fala assim desta forma, é um decreto-lei que rege a gestão do currículo em Portugal, a autonomia e a gestão do currículo em Portugal. E, portanto, o que é que nós queremos fazer com as escolas? Ou com os professores? Haverá um trabalho prévio com os diretores das escolas, obviamente, para conjuntamente percebemos quem são os professores que podem trabalhar connosco. Nós não vamos trabalhar com todos os professores. É impossível trabalhar. Será um sonho mais à frente. Mas neste momento nós não temos capacidade para isso e o tempo é muito curto. A investigação também implica que ela seja execuível, não é? Nós temos que pensar que ela tem que ser execuível. Se estamos a propor coisas megalómanas que depois não vamos conseguir fazer, também não vamos chegar a grandes conclusões. E, portanto, vamos trabalhar com os diretores no sentido de identificar quem são os professores que podem trabalhar connosco, no sentido de perceber com esses professores, trabalhar com esses professores, essa relação entre as questões da autonomia, do envolvimento do trabalho e do bem-estar. É isso que nós queremos fazer. Há uma primeira prévia análise documental que nós vamos ter de fazer às escolas, da documentação que as escolas nos derem, e esse é um trabalho que nós vamos fazer depois já com esses professores num dos workshops, no primeiro, perceber e se isto serão 8, 10 pessoas, não serão mais do que isso. O Nuno já está a olhar para mim assim, não serão mais do que 8, 10 pessoas. Não sei se são 8, se são 10, e nós aí ainda não definimos isso, mas será um número por aqui, não será mais do que isso. Até porque 8 vezes 3, 24, 24 já vai ser um número bastante extenso, já não vai ser fácil. Estava a ouvir muito fácil. O que nós queremos é que nesse primeiro workshop nós trabalhemos com esses professores e vejamos com eles o que é que temos de recolher das escolas, o que é que precisamos daquela escola para analisar, quais são os documentos, quais são os melhores, quais são os mais indicados, são o quê? Atas do Conselho Pedagógico, são atas do Conselho de Turma, o que é que são, não é? E depois pedimos a autorização para as poder analisar e o que é que vamos ver nelas, isso é muito importante, o que é que vamos ver nesses documentos. Mas mais importante do que isso, e isso foi algo que nós queríamos fazer, mas ontem tivemos a certeza, a partir da participação dos nossos convidados estrangeiros, os nossos 2 convidados que vieram fazer a keynote ao nosso simpósio, é que nós vamos trabalhar histórias de vida de professores. E nós vamos trabalhar com esses 8 a 10 professores as suas histórias de vida profissionais. Não são as histórias de vida gerais. A Fátima está-se a rir. São as profissionais que têm algumas implicações em termos metodológicos. O que é que isto quer dizer? É que com esses professores nós vamos ter de faremos uma primeira entrevista. O professor Ivor Goodson no workshop explicou a metodologia das histórias de vida, explicou como é que ela se aborda, porque é que ela se aborda e porque é que ela é importante. O ideal seria, Bento, no final, juntar os professores todos, não era? Exatamente. Juntar das 3 escolas, juntá-los todos e fazer, não é? E discutir os resultados que advêm dessas histórias de vida profissionais. Exatamente para perceber se há uma relação ou não há uma relação entre autonomia e bem-estar. E que implicações é que isso tem a partir do envolvimento no trabalho. É simplesmente isto. Não é para avaliar os professores, não é para classificar, não é nada disso. É simplesmente para compreender, para depois, a partir daqui, nós podermos, não vou ter a ambição de influenciar as políticas, não sei se conseguimos, mas nós estamos a viver um período crucial na nossa história da educação. Nós não temos professores. Como é que nós atraímos os mais novos e outros, não é? Podemos atrair mais velhos, não temos só de atrair mais novos. Às vezes as pessoas, não sei se é por estar a entrar numa fase de idade que, não é? Também já penso um bocadinho nos outros. Mas há pessoas com 50, 60 anos que são bastante válidas e não estão a fazer nada, ou deixaram a profissão, estiveram na profissão uns anos e depois deixaram-na porque, não é? Nós conhecemos a nossa história recente, sabemos o que é que aconteceu. O que nós queríamos, sobretudo, era
tentar mostrar que trabalhar de uma outra forma com os professores, valorizando os seus percursos e valorizando as suas histórias, é possível empoderá-los. E é possível empoderá-los na agência, na tomada de decisão. E que isso gera melhores resultados nos alunos. Portanto, é um pouco por aqui, não é? Que possamos também, agora que estamos numa fase, nós próprios, na Universidade Lusófona, de desencadear outros cursos de formação, de propor outros cursos de formação de professores, que possamos, não sabemos ainda que flexibilidade é que vamos ter, não sabemos que modelo é que vem aí, mas sabemos que vêm aí várias possibilidades e vários modelos. E aquilo que me parece que está a ser discutido é um pouco deixar... a responsabilidade vai recair muito nas instituições de ensino superior, nas propostas que vão apresentar. E, portanto, vamos aproveitar essa oportunidade. Eu creio que vamos ter uma oportunidade. E parece-me que o trabalho que fizermos neste projeto pode ser aproveitado exatamente nesse sentido, da formação de professores, quer seja a formação inicial, quer depois também seja na formação contínua. Nós sabemos quantas vezes nós fazemos formações contínuas que espremidas, não é? Cursos de 25 horas, 25 horas a ouvir alguém dizer coisas que eu tenho que fazer e eu não estou a fazer. Eu costumo dar o exemplo de projetos, não é? Como fazer um trabalho de projeto, mas não se faz o trabalho de projeto. Diz-se como é que se faz, mas efetivamente não se faz. Portanto, esta é sobretudo a nossa ideia, o nosso objetivo e, portanto, o que estamos aqui a fazer hoje é o início da segunda fase do projeto. Era esse o nosso objetivo, que este dia fosse o início da segunda fase. Não sei se as pessoas que estão aqui serão os que serão recrutados, não sintam isso já, porque o professor não conversámos ainda sobre isso, mas era esse o nosso objetivo, que este fosse de facto o pontapé de saída e que aquilo que acontecesse aqui nesta manhã pudesse ser usado dessa forma. Alguma pergunta? Não fiquem amedrontados, tá? Nós passámos agora só aqui um à parte. Durante um ano, eu estive todas as quartas-feiras, ou quase todas as quartas-feiras, nesta escola a trabalhar. A propósito do PPIP, do projeto piloto de inovação pedagógica. E nós reuníamos lá embaixo na biblioteca, e às vezes eu chegava, vocês já tinham começado, porque eu vinha da universidade, tinha aulas ou outra coisa qualquer, e nós discutíamos, não tínhamos hora para acabar. E, para mim, foi o meu melhor ano de trabalho. Porque as discussões que nós tivemos nessa altura foram muito frutíferas. Não é? Foram muito frutíferas. É verdade que eram horas de trabalho, 2 ou 3 horas de trabalho. Eram sempre, nunca eram menos de 3 horas de trabalho. Mas elas eram uma construção coletiva que se estava a fazer e nem sempre estávamos todos de acordo. Aliás, muitas vezes estávamos em desacordo. Mas foi essa construção que se foi fazendo e foi essa construção que vocês foram fazendo. Não fui eu que trouxe nada disso, vocês já vinham a trabalhar dessa forma, vocês só me permitiram a entrada. Foi só isso. E eu acredito que aquilo que nós agora queríamos trabalhar convosco era algo neste sentido. É no sentido que seja uma construção entre todos. Aliás, um dos workshops que está previsto, o segundo, nós chamamos de workshop, podia ser, há quem chama oficina colaborativa, mas é que seja depois, no final de tudo trabalhado e tudo recolhido, voltar a estar só com aqueles professores. Então agora, o que é que vocês leem daqui? O que é que isto quer dizer? Como é que se pode... o que é que se pode interpretar daqui? Quais são as causas? Quais são as consequências? Para depois que a escola fique com esse trabalho para a própria escola, que não seja apenas para a investigação. E é isto. Acho que é isto. Nicolai, se quiserem façam perguntas à vontade. Nicolai, queres só apresentar? Tu? Bora ver. Vamos embora. Vamos embora. Os dois. Os dois, estes meus colegas, podes vir? São dois colegas da equipa, a professora Susana.
Sónia, Vladimir, agora sim uma Susana, porque ela também faz parte. Não faz mal, não te preocupes. Não. E o Nicolai, que é um estudante de Psicologia Clínica e da Saúde. mestrado de Psicologia Clínica e da Saúde, que foi recrutado para trabalhar connosco, porque ele trabalha sobretudo os dados quantitativos. E, portanto, foi recrutado aqui para trabalhar connosco e está quase a decidir que vai fazer doutoramento em educação. Ele tem dois amores, como tem dois amores, este recrutamento já tinha uma segunda intenção. Não tinha nada, eu não sabia. Quando ele foi selecionado, eu não sabia. Ele disse-me só depois é que ele me contou este pormenor, que eu não fazia ideia. Então, quando quiser. Então, vamos lá. Olá, bom dia a todos. Eu vou ficar aqui mais baixo porque eu gosto de vos sentir. Eu também sou da mesma linha da professora Elsa. Não gosto de estar sentada, não dou aulas sentada. Eu sou socióloga da equipa, portanto sou professora e investigadora desta equipa. E como eu costumo dizer, nós somos muitos, fazemos coisas diferentes, somos uma equipa multidisciplinar e eu sou aquela que fico por detrás do espelho. E às vezes é difícil. E preciso muito da ajuda dos meus colegas da educação, dos colegas da psicologia e todos em conjunto, porque somos de áreas muito diferentes, conseguimos perceber a partir do geral para o particular. Esta apresentação que eu vos vou falar é uma apresentação que tem um cariz teórico muito pesado, mas eu não o vou trazer para aqui. Vou apenas dizer-vos, como vocês sabem, uma investigação tem um background teórico que é necessário, portanto nós precisamos de saber o que é que se faz na literatura para enquadrarmos o projeto que estamos a desenvolver. E o caminho que nós fizemos foi exatamente o primeiro de todos, Elsa, se faz favor, foi estabelecer um objetivo de percepção de como é que as teorias trabalham na noção daquilo que nós vamos construir do ponto de vista prático. E então nós tínhamos um objetivo que é desenvolver um estudo preliminar e este estudo preliminar era perceber o que é que tínhamos como a noção teórica das relações que a literatura traz entre três conceitos. O conceito de autonomia curricular, de envolvimento do trabalho e de bem-estar dos professores. Ora, este foi um caminho longo, podes avançar, Elsa, se faz favor. Passámos por uma revisão sistemática, que é exatamente tentar perceber que tipo de investigações é que foram feitas, tendo em consideração a conjugação destes três conceitos. Depois, quando nos apercebemos que na literatura havia muito pouca literatura que conjugava exatamente estes três conceitos, tivemos que tomar decisões. Então, uma das decisões que nós fizemos é, atenção, não há muita literatura trabalhando estes três conceitos, vamos ter que fazer uma procura de literatura mais exploratória. E então, por isso, decidimos ir para uma Scoping Review. E porquê uma Scoping Review? Primeiro, porque é exatamente isso, é exploratória. Vamos lá, então, tentar perceber, do ponto de vista teórico, o que é que se anda a fazer e quem é que o anda a fazer. Depois, para tentarmos perceber estas questões, passámos para o mapear dos conceitos-chave. Isto porquê? Porque quando tomámos a decisão de olhar para isto num caráter mais exploratório, percebemos, atenção, que há literatura que tem sido trabalhada na Europa, por países diferentes, que utilizam conceitos diferentes para aquilo que nós, em Portugal, chamamos de autonomia curricular. E foi na descoberta que existem alguns países que utilizam este conceito de uma forma diferente que nós percebemos que tínhamos que escolher determinados países. Então, quais foram os que escolhemos? A Estónia, a Finlândia, a Escócia, Portugal e pensámos na França. A França não entrou aqui neste estudo. Porquê? Porque percebemos que o conceito de autonomia curricular não é trabalhado da mesma forma, nem é pensado da mesma forma. Então, o que é que nós decidimos? Ok, vamos ficar com os outros 4 países, porque estes países olham para a autonomia curricular, apesar de que usam conceitos diferentes para a designar. E então, ficaram a Estónia, a Escócia, a Finlândia e Portugal. Ora, nós passámos por um processo muito longo de Scoping Review, tivemos determinados procedimentos, estes procedimentos foram procedimentos integrados num programa específico, que é o Covidence, que é um programa que nos permite ler um conjunto muito alargado de artigos científicos, que foi o que nós utilizámos para fazer esta Scoping Review, para percebermos que tipo de aproximação é que estes 4 países têm relativamente ao conceito de autonomia curricular, ou seja, aos seus
diferentes conceitos de autonomia curricular, que nós denominamos aqui como autonomia curricular. Ora, nós estabelecemos vários critérios, construímos vários fluxogramas, tendo em consideração uma das formas de apresentar os resultados, que é tendo em consideração um contexto prisma. Não vou alongar sobre isto, mas é uma ferramenta científica para fazer este tipo de revisões de literatura. Nós acabámos por ter vários artigos, 99 na Estónia, podes avançar, 79 na Finlândia, 16 em Portugal. Portanto, tivemos imensos artigos, tivemos que ler imensos artigos, e destes todos tivemos que chegar a um número mais reduzido, que esse sim tinha em consideração o nosso grande objetivo teórico, que é tentar perceber quais era a relação entre estes três conceitos. Ora, vou-vos apresentar muito rapidamente os resultados. Então, na Escócia, no que diz respeito à autonomia e agência dos professores, o que estes estudos nos mostraram é que existe um quadro curricular flexível à inovação. Portanto, na Escócia existe muita flexibilidade relativamente ao quadro curricular. Tem dificuldades em equilibrar a autonomia e diretrizes claras. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que na Escócia eles têm diretrizes muito claras, mas também têm autonomia, e têm aqui alguma dificuldade em lidar com estas circunstâncias. Isto não são leituras nossas, são leituras dos resultados dos artigos que nós lemos. Atenção. E uma predominância de reformas superficiais. Estas reformas, estabelecidas na Escócia, sendo superficiais, eu acredito que seja por isso que existe esta diferença, esta dificuldade de conjugação entre a autonomia e a flexibilidade que eles têm. Na Estónia, o quadro é, ainda relativamente à autonomia, os professores têm pouca propriedade sobre o currículo. Portanto, não têm muita ação sobre o currículo, não lhes é permitida muita ação sobre o currículo. Têm preferência por diretrizes detalhadas. Ora, isto está em contrabalanço, não é? Portanto, vocês percebem que, de facto, isto trabalha em espelho, não é? Tem uma autonomia limitada a nível pedagógico e tem um conteúdo curricular rigidamente regulamentado. Portanto, conseguem perceber que tipo de contexto é que se passa na Estónia. Na Finlândia, há uma autonomia significativa em decisões pedagógicas, portanto, os professores são muito mais autónomos nas decisões pedagógicas do seu cotidiano e enquanto grupo também. Tem uma agência fortalecida pela descentralização, portanto, há uma descentralização nas práticas que os professores têm nas suas aulas, e também as diretrizes não são do género top-down, ok? Portanto, é uma questão mais negociada. Existe maior liberdade. Ora, haver esta maior liberdade, pensando do ponto de vista dos jovens professores, como não têm muita experiência, esta liberdade às vezes faz-se sentir assim um bocadinho de uma forma mais... sentem que não são apoiados. Portanto, é isto que alguns professores mais jovens dizem. Como têm muita autonomia, porque têm muita liberdade na sua escolha, sentem que não são tão apoiados pelas suas direções. Portanto, mais uma vez, o outro lado do espelho. E esta autonomia dinâmica varia de acordo, exatamente por isto, com a experiência e contexto. Portanto, ao serem mais novos, precisam de mais apoio, e quanto mais para a frente da sua carreira progridem, mais aproveitam esta dita autonomia. Em Portugal, existe uma promoção da agência docente. Nós sabemos que existe esta promoção da agência docente. Existe um impacto limitado devido a restrições sistémicas. Existe um conjunto de contextos que faz com que, às vezes, a autonomia não seja assim tanto quanto isso. Nós sabemos do que estamos a falar. Adaptação informal dos currículos às necessidades dos alunos. Esta escola é um exemplo disto, não é? É a adaptação curricular às necessidades dos alunos. E o professor sente-se muito desvalorizado relativamente à sua prática na escola, tanto sendo ela pedagógica, sendo ela outra qualquer. No que diz respeito ao bem-estar e burnout dos professores, na Escócia, os estudos relatam uma carga de trabalho bastante elevada e muitas restrições sistémicas, portanto, existe uma carga muito grande sobre o bem-estar dos professores. Existe uma limitação à capacidade de mudança e, ao mesmo tempo, um foco no desenvolvimento integral dos alunos. Ou seja, na Escócia, o bem-estar é pensado
para os alunos. O bem-estar não é pensado para os professores. Okay? Na Escócia, o foco principal é o bem-estar dos alunos. Aliás, o bem-estar faz parte, é um dos conceitos primordiais de um dos programas da Escócia. Okay? Mas é o bem-estar dos alunos e não o bem-estar dos docentes. Na Estónia, existem expectativas sociais e testes standardizados, portanto, todo o contexto que eu vos mostrei antes, no que diz respeito ao bem-estar, existem testes standardizados, as pessoas não têm autonomia para fazer as suas próprias práticas avaliativas. Isto influencia no bem-estar dos próprios professores. Existe uma exaustão emocional e uma elevada carga de trabalho, portanto, tudo isto condiciona à tal falta de bem-estar, okay? É à tal exaustão emocional. Não é só uma exaustão porque tem muita carga de trabalho, é uma exaustão emocional. Portanto, esta noção de limite, de não poder abrir os braços para poder fazer aquilo que quer, tem uma carga emocional muito grande sobre os professores e eles contrabalanceiam esta circunstância com uma motivação intrínseca. Ou seja, eles vão buscar dentro deles próprios a motivação para avançar no seu cotidiano enquanto docentes. Na Finlândia, existem responsabilidades de avaliação e manutenção da autonomia. Os professores são responsáveis pela manutenção da sua própria autonomia. Portanto, quem não quer ser assim tão autónomo, porque é um jovem professor, não é? Quem não quer ser tão autónomo precisa de apoio, ainda é pior porque é exigida a sua própria autonomia. Portanto, as pessoas no início da carreira sentem-se ali um bocadinho desnudos, vamos pensar assim. O que é que estes professores pedem? Pedem muitas das vezes mentoria. Mentoria e suporte. Mentoria e suporte que muitas vezes sentem que não têm. Em Portugal, bem-estar e burnout dos professores. Quais são os resultados da literatura que nós tivemos? Burnout causado por encargos administrativos. Todos nós sabemos, vocês têm, nós temos na universidade, portanto, temos encargos administrativos muito pesados, percepção e sentimentos de injustiça e percepção e desvalorização social. Okay? Este é o contexto em Portugal. Podemos avançar. Principais desafios. Desafios comuns a estes 4 países. Barreiras sistémicas, falta de suporte, desvalorização profissional e forte carga de trabalho. Portanto, isto é comum nos 4 países. Agora, para cada um dos países, quais são os principais desafios? Na Escócia, clarificação das diretrizes do currículo. Exigem que os professores sentem-se limitados, mas e têm muitas diretrizes a impor o seu próprio currículo. Okay? Na Estónia, existe um percurso de autonomização, mas que ainda não foi atingido. Portanto, o desafio é chegar à autonomização. Na Finlândia, a tal necessidade de mentoria estruturada. Okay? E isso é muito importante para os tais jovens docentes. E em Portugal, a valorização do professor e mais investimento. Podemos avançar. Temos aqui estas notas conclusivas, no sentido de tentarmos perceber, numa simples frase, o que se pode encontrar. Quais são as principais conclusões para cada país? Na Escócia, dificuldades de implementação de inovação curricular. Na Estónia, contexto de organização central e limitação do poder. Na Finlândia, sistema baseado na confiança. E em Portugal, dificuldades na implementação de inovações curriculares. No que diz respeito ao bem-estar, na Escócia, diretrizes claras no apoio aos professores. Na Estónia, desenvolvimento profissional de longo prazo. Na Finlândia, motivação intrínseca e descentralização. E em Portugal, burnout por motivos distintos. Podemos avançar, Elsa, se faz favor. Para o futuro. Então, tendo em consideração os textos que nós lemos, que nós analisámos, tendo em consideração todas estas notas muito rápidas sobre os vários países, o que é que nós podemos dizer para o futuro? Então, para todos os contextos, promover a liderança colaborativa. A colaboração é fundamental. Okay? Lideranças top-down não funcionam. Investir em formação contínua e mentoria. Existe a necessidade da formação contínua. Existe a necessidade de apoio aos professores, independentemente do número de anos de carreira. E reduzir a burocracia e aumentar o reconhecimento profissional.
reduzir burocracia, aumentar reconhecimento profissional. Não é só uma questão de Portugal. Observámos isto nos outros 3 países. Okay? Especificidades regionais. Para a Escócia, precisam de melhorar as diretrizes curriculares, porque as diretrizes curriculares não são claras neste país. Precisam de melhorar, na Estónia, precisam de melhorar os níveis de apropriação dos professores do currículo. Os professores não têm tanta autonomia quanto necessário. Okay? E por isso é preciso dar a apropriação dos professores a esse currículo, dar agência aos professores. Na Finlândia, oferecer suporte estruturado aos jovens docentes e, finalmente, em Portugal, maior valorização dos professores. Ora, esta apresentação, o que é que vos propõe? Propõe que olhem para estes contextos, que são contextos europeus, e que nos mostram que não estamos sozinhos. E que nos mostram também que em muitas coisas até podemos estar avançados, mas muitas outras não estamos assim tanto quanto isso. Portanto, o que é que isto pretende? Pretende dar amplitude no olhar. E não é uma amplitude no olhar só porque nos lembrarmos que isto até era interessante estudar. É uma amplitude no olhar que é sustentada na literatura. E por isso a importância desta apresentação do ponto de vista da teoria, do ponto de vista da literatura. Porque nós sabemos que as ações do nosso cotidiano, se não forem sustentadas naquilo que nós conhecemos do ponto de vista internacional e do ponto de vista da literatura, da sustentação teórica, as ações do nosso cotidiano, que é o que mais importa, deixam de ter qualquer importância e qualquer fundamento. Okay? Eu vou passar a palavra ao nosso futuro aluno de doutoramento, o Nicolai, que trabalhou connosco nos dados quantitativos. Tenho muita pena que a colega Paula Paulino foi com quem fizemos estes 2 estudos, o qualitativo do ponto de vista teórico que acabei de apresentar e o quantitativo que o Nicolai vai apresentar. Fizemos estas 2 aproximações e agora vou dar o palco todo aqui ao Nicolai para apresentar os nossos resultados do ponto de vista quantitativo. Está bem? Obrigada. Obrigado. A professora Elsa... Já explicamos esta parte. As 3 dimensões, as 3 dimensões do bem-estar subjetivo são o bem-estar psicológico, social e emocional. E do envolvimento profissional é a dedicação, o vigor e a absorção. Pronto. O bem-estar positivamente associado com o desempenho dos alunos, o bem-estar subjetivo dos professores e o envolvimento profissional está positivamente associado com o compromisso dos mesmos com o seu trabalho. Pronto, o nosso objetivo é ver como é que esta flexibilidade e autonomia profissional se relaciona com a percepção do bem-estar e como é que outras variáveis também influenciam as mesmas. Pronto. Passamos à frente, já explicámos, sim. Exatamente. Aqui estão os números que eu vos falei. As 31 escolas. Exato. E dessas 31 escolas apenas tivemos 191 professores que responderam a tudo. Em bruto tivemos 400 professores que responderam ao questionário, mas não total. Então não utilizámos porque iria influenciar os resultados. Estes são os instrumentos. O bem-estar subjetivo foi com o Mental Health Continuum. O envolvimento profissional foi com o Ultrac Work Engagement Scale. E depois tivemos dois instrumentos que foram produzidos pela equipa sobre as políticas. Passa à frente. Pronto. Aqui. Amostra. Isto tem bolinhas? Tem? Tem, sim. Ok, não está. Está formatado. Principalmente professores docentes do Norte, entre os 50 e 59 anos, com licenciatura pré-Bolonha, aqueles 5 anos, com 26 a 30 anos de carreira e em agrupamentos com primeiro, segundo e terceiro ciclo. E que lecionam em terceiro ciclo e ensino secundário. Isto é importante de saber porque há diferenças grandes entre os grupos e isto influencia os resultados. Mas isto não é, desculpem lá, é que eu estou a mandar o link para a escola, para a outra escola que vai participar, estou aqui.
Mas isto não é diferente daquilo que é a realidade dos professores atualmente em Portugal, certo? Nós temos professores, sobretudo, a partir dos 40 anos, não é? Temos muito poucos professores de faixas etárias mais baixas, não é? Temos mais professores mais velhos e, portanto, aqueles que responderam são sobretudo esses. Esses professores dos 50 anos têm licenciaturas para Bolonha, maioritariamente. Portanto, isto está de acordo com aquilo que é a realidade em Portugal. Desculpa. Não. Pronto, o problema não é termos 90 professores dos 50 aos 59, é termos poucos professores das outras faixas etárias. Pronto, está um bocado desformatado, mas isto são as médias das dimensões do bem-estar e do envolvimento profissional. A escala é a mesma, é de 1 a 6, mas vemos que o envolvimento profissional está mais elevado do que o bem-estar. É tendencial. Pronto, acho que é só isso. E o bem-estar social bastante diminuto, o que é estranho, porque... Eu acho que este resultado é muito importante. A Paula ontem sublinhou este resultado é muito importante. Exato. Os níveis de bem-estar emocional e psicológico dos professores são muito superiores ao bem-estar social. Isso significa que as relações e os contextos não promovem bem-estar. As pessoas não têm percepção de bem-estar nos contextos em que trabalham. Ou seja, o contexto da escola muitas das vezes influencia a forma como os professores se interrelacionam. E as interrelações sociais nos seus contextos escolares, muitas das vezes, pressionam emocionalmente os professores. E isto saiu nos nossos números. Saiu que o bem-estar social é muito inferior ao bem-estar emocional. Uma nota importante, não é só como é que os professores se relacionam com outros professores, é como eles também se relacionam com a totalidade do seu círculo social. Exatamente. Encarregados de educação. Exato. É na escola, é no contexto. Com todos os agentes do contexto. Pronto, depois ali a dedicação é mais elevada, por pouquíssimos pontos, mas é mais elevada. E o vigor é o menor, embora seja grande. O vigor é a mesma energia que as pessoas têm para trabalhar. Embora nós tenhamos assim, a amostra um bocado mais com uma certa idade, continua a ser um dado interessante. Aqui também há níveis superiores na dedicação e no vigor e menores na absorção. Exatamente, significa sim. que a percepção que os professores têm daquilo que dedicam, daquilo que se envolvem, do tempo que têm no trabalho é inferior à dedicação e ao vigor que realmente manifestam. É interessante ver como há aqui alguns dados que vão carecer da nossa, não é, de mais investigação, mas há uma tendência que eles mostram que é interessante perceber depois como é que nas escolas, com as 3 escolas, se isto se manifesta ou não se manifesta desta forma. Pronto. A idade, precisamente positivamente relacionada com o bem-estar psicológico, isto é, quanto maior a idade, maior vai ser o bem-estar psicológico. Isto, creio que parece-vos estranho, mas basicamente pensem nisto não como um bem-estar dentro do trabalho, mas um bem-estar total, psicológico. Então, o bem-estar é muito mais influenciado do que apenas do trabalho. Há outros fatores, principalmente, e o precisamos é mesmo o desenvolvimento. A cor da felicidade diz que quanto mais nós acabamos por ficar mais felizes, depois sendo maior a nossa idade. Ontem dissemos isto também, a psicologia, Exatamente, os estudos da psicologia mostram isto, mas também na educação, os ciclos de vida profissional do Huberman, de um autor que estudou os ciclos de vida profissional, também mostram que os ciclos de vida mais avançados, portanto, os últimos anos, o professor ou os professores têm um bem-estar psicológico mais elevado. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós, na nossa curva de vida, quanto mais velhos vamos ficando, temos maior percepção da felicidade. Ou seja, encontramos felicidade em contextos mais diversos, mais abrangentes. Temos uma visão da felicidade mais ampla. Isto acompanha também estes resultados da nossa investigação. Mesmo para os docentes da licenciatura pré-Bolonha, que são os mesmos, né? Estamos sempre a falar do mesmo grupo.
aqui os docentes de licenciatura para a Bolonha têm valores de envolvimento profissional mais elevados do que o bem-estar total. E isto está desformatado, mas os doutoramentos são os que têm valores mais elevados no bem-estar e no envolvimento profissional. Aqui, os professores com 36 a 40 anos de carreira são os que têm valores de bem-estar e envolvimento profissional mais elevados. E os que têm menor. Exatamente. Os professores com 1 a 5 anos também são os que têm o menor. Não, o maior. Exato. Os 36 a 40 têm os valores de bem-estar mais elevados, mas envolvimento profissional menores. E o inverso acontece aqui, em que são os professores com menos anos de carreira que têm o envolvimento profissional mais elevado. E o que ontem se discutia era isto. Portanto, no início da carreira temos mais envolvimento e no fim da carreira. Então o que é que acontece no meio? Passa-se aqui alguma coisa. Não é? Temos de olhar também para estes. Então o que é que acontece? Nos primeiros 5 anos o envolvimento é muito maior. Nos últimos anos também. Então, portanto, temos de olhar também para estes professores e perceber o que é que se está a passar aqui. Talvez nos últimos anos o que acontece é a vida a acontecer, não é? São filhos a nascer, são outras coisas a acontecer no ciclo familiar, não é? E no ciclo de vida, não é? Acho que vamos ter que correr aqui. Okay. Antes de carreira, positivamente associados com o bem-estar. É igual, é a mesma lógica, sim. Aqui está tudo positivamente relacionado, principalmente o vigor e a dedicação com o envolvimento profissional. O envolvimento profissional também está muito relacionado com o bem-estar. Aqui, quais é que são os tópicos daquele instrumento que nós utilizamos? As práticas de ensino promotoras de competências dos alunos previstas no PASEL, não sei bem o que é isto, mas pronto. É o perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória. Exatamente. E isto não é o que está mais relacionado, mas está muito relacionado com todas as dimensões do bem-estar e do envolvimento profissional. A promoção da educação para a cidadania, a promoção e oportunidades de formação. Isto é muito estranho. A sustentação do processo da sua tomada de decisão, a diversidade da organização curricular, o trabalho prático e experimental e a coadjuvação, que é a ajuda entre professores, estão positivamente relacionados com o bem-estar e o envolvimento. O que é que nós vemos aqui? É coisas muito com outra pessoa. Com os alunos é ajudá-los ao seu desenvolvimento e com os professores é se ajudem os professores. É muito bom. O que não está correlacionado, não está mesmo relacionado com o caso nada, é a forma entre docentes. Se eu não me engano, isto é a troca de horários dos docentes. Isto não está relacionado com nenhuma dimensão. Vamos avançar. Pronto. Para quem não sabe, regressões lineares são para predizer valores. A idade não é preditora do bem-estar psicológico. Só não é? Pronto. Mas os anos de carreira é preditor do bem-estar psicológico. É muito provável que quanto maior os anos de carreira, maior será o bem-estar psicológico. E ali, o envolvimento o envolvimento profissional explica 57% da variação do bem-estar. Basicamente, 57% do bem-estar dos docentes que responderam é explicado pelo envolvimento profissional. Ainda há 40% que é explicado por outras variáveis. Tem ali o 756. Basicamente, o que é que significa? A cada valor de bem-estar aumenta. A cada valor de envolvimento profissional aumenta 700 do bem-estar. É quase linear, é quase assim. Dispara. É muito forte a predição. Depois, as políticas. A promoção para a cidadania, a diversidade da organização curricular, trabalho prático experimental, coadjuvação e a criação de grupos de trabalho dos alunos para a aquisição e desenvolvimento das aprendizagens é tudo preditor do bem-estar total. É mais aqui. Ajudar no desenvolvimento dos alunos, cria bem-estar nos professores. Depois, as mesmas questões.
boa água. E o que mais impactou nela foi, à chegada, o diretor fez-lhe uma entrevista e fez-lhe uma pergunta: qual é o projeto que nunca desenvolveu e gostava de desenvolver aqui na escola? E isso permitiu-lhe ter logo uma sensação que se transformou em realidade, percebi eu, todo um campo de ação que eu tenho para trabalhar e que nunca tive. Eu posso agora desenvolver as minhas ideias e os meus projetos. E o que depois acrescentou é que isso teve também um efeito positivo nos outros colegas, porque os outros colegas ela foi encontrando pessoas com alguma facilidade que estavam disponíveis para trabalhar com ela na proposta que ela tinha feito. Imediatamente, projetos de alunos adequam-se a este projeto. E eu acho isso muito interessante. E agora que chegou em setembro, estamos em janeiro, estamos a finalizar o semestre, eu sei que vocês têm para a semana, não é? A semana de pausa da troca dos semestres, da semestralização. Eu pergunto-lhe que efeitos é que viu nos seus alunos, nos resultados do trabalho, nas aprendizagens dos seus alunos. As coisas vão-se desenhando, não é? Em relação a este projeto, só estamos mesmo a dar os primeiros passinhos, porque as coisas vão se compondo, porque pronto, também temos em conta os interesses dos alunos e lá está, como os projetos se vão desenvolvendo, agora que estamos realmente para arrancar em relação àquilo que dizia. Mas a pergunta que eu faço é, não concretamente a esse sim, em relação ao resto, mas em relação à forma, àquilo que encontrou aqui na escola, o que é que isso lhe permitiu, qual foi as abordagens que lhe permitiu desenvolver e se tem efeitos nas aprendizagens dos seus alunos. A forma como está aqui na escola, se vê alguma relação entre essa questão, o seu envolvimento e até o seu bem-estar, com aquilo que aqui já relatou, e as aprendizagens dos seus alunos. É assim, a forma como nós nos colocamos perante eles influencia sempre. Aliás, até em relação a atitudes, se nós não estivermos muito bem, imediatamente não reagimos da melhor maneira também em relação aos alunos, eles obviamente também não vão reagir da melhor maneira, portanto, nós, seja qual for a forma, os modelos que utilizemos, nós acabamos por influenciar sempre os alunos em relação àquilo que conseguem ou não conseguem, não é? O nosso bem-estar passa para eles. Portanto, em relação a isso, eu não vejo que haja assim tantas diferenças aqui como noutra escola em que nos sintamos bem, não é? Portanto, não sei se consegui responder. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Dulce. Então, agora se calhar vou pegar exatamente aqui nesta questão que tem a ver com a autonomia que temos, ainda que eu acho que essa autonomia não é suficiente, mas depois, ou seja, ela tem aqui algumas barreiras, mas, por exemplo, em relação ao que dizia a Anabela, como é que percepcionamos isso nos alunos. E há uma frase que está aqui o Nuno, o meu coordenador de departamento, dizia no outro dia, porque ele também não está assim há tantos anos aqui no agrupamento, que os nossos alunos são diferentes no seguinte, é que eles não desistem. E eu acho que isto tem muito a ver com este trabalho que fizemos. Quando começámos a olhar para o currículo de uma forma diferente e poder adaptar às necessidades dos alunos e a valorizar aqui não só também o currículo, mas as várias competências do PASEL, começámos a olhar para o aluno de uma forma, como se diz, mais holística e começámos a valorizar neles outras competências que não só, por exemplo, o saber da minha área, que é matemática. Tínhamos sempre, em todas as escolas por onde passei, a dificuldade quando tínhamos alunos que nos diziam, professora, não vale a pena, eu já não sou bom em matemática e, portanto, isto vai continuar. Na matemática, então, isso é... Ou seja, quando começámos a trabalhar desta forma,
começamos a sentir que eles percebem, espera, aqui não se trabalha só o conhecimento específico da matemática, mas a aplicação da matemática noutras áreas. Ou seja, trabalhamos em projetos transdisciplinares, portanto, eu tenho aqui o meu lugar também. Ou seja, eu senti que alguns alunos muito fraquinhos ao nível dos conhecimentos da matemática eram capazes de não desistir logo porque percebiam que se calhar conseguiam ter um aproveitamento satisfatório naquela área, porque até conseguiam evoluir e tinham ali um lugar. E portanto eu acho que isto dá-nos uma grande satisfação e por isso é que eu referi à frase do Nuno quando aqui chegou, portanto ele não estava assim há tanto tempo e conseguiu logo perceber isto. Os alunos aqui têm uma coisa, eles não desistem. Ou seja, isto é um primeiro passo para se conseguir depois ter sucesso. É precisamente o que nós queremos, é que eles não desistam. Depois eu dizia que esta autonomia é limitada na medida em que nós temos alunos, como em todas as escolas, que vão tendo retenções, não temos muitos, felizmente, mas isto também acho que é consequência da forma como estamos a trabalhar, mas tínhamos, com algumas retenções, completamente desmotivados, e nós queríamos não formar aquelas CEPs e aqueles onde colocávamos aqueles alunos à parte, mas nós queríamos era integrá-los e incluí-los nas turmas. E a forma de fazermos isso, de os trazermos, era arranjar-lhes um currículo adaptado, individualizado a cada um, que são agora os nossos POVs, que são os planos com oficinas. Ou seja, eles têm uma parte prática, que é a oficina, mas depois tentamos que o trabalho que é feito na oficina seja articulado com as outras áreas disciplinares. Onde é que agora sentimos uma limitação? É que estes alunos, não digo todos, pois isto é muito específico de cada um, mas chegam ao final do 9º ano e se têm um currículo adaptado, não estão propriamente, ou seja, não deveriam fazer um exame de 9º ano nacional. Podiam fazer uma prova de escola, mas não podem fazer prova de escola neste momento. Portanto, neste momento, quem pode fazer prova de escola são apenas os meninos que têm as medidas seletivas e eles não entram nesse conto. Portanto, essa é uma das razões que eu acho que limita. Portanto, nós realmente parece que temos autonomia para fazer, mas depois temos ali uma barreira. Obviamente que isto também se aplica aos outros. Portanto, os exames condicionam esta autonomia, porque se nós queremos olhar para cada aluno e de uma forma diferenciada e perceber as potencialidades de cada um e valorizar isso, não podemos ter um exame que é igual para todos e que avalia todos da mesma maneira. Mas nestes casos muito específicos, ainda portanto, é mais flagrante este choque. Relativamente, não sei se já me perdi, Elsa, portanto, relativamente aos mecanismos que desenvolvemos, que a escola desenvolveu. Ora bem, logo no início do ano, a Anabela é nova, este ano está na escola, nós temos umas atividades iniciais para que os professores novos tenham tempo de se adaptar e comecem a perceber esta nossa metodologia por projeto, porque é assim que trabalhamos aqui. Ou seja, aquela primeira semana, todo o conselho de turma prepara atividades iniciais, que são atividades de quebra-gelo, mas não só, são também atividades de mini-projeto, são atividades de autoconhecimento, portanto, são várias atividades da primeira semana para termos tempo de conhecer os alunos e dos professores novos também se adaptarem. Esse é um dos mecanismos que foi desenvolvido. Mas antes disso, temos também formação. Ou seja, fazemos sempre algumas formações para que percebam, porque isto depois também vai, obviamente, ter impacto na forma como avaliamos. Sentimos necessidade que os nossos instrumentos de avaliação, as nossas grelhas de avaliação e tudo mais reflitam isto que estamos a fazer, porque senão depois as coisas ficam aqui completamente desgarradas e não faria sentido. E, portanto, temos necessidade de fazer essa formação logo no início do ano. Durante o ano, vamos fazendo pequenos momentos de formação sempre que sentimos que é necessário, ou de esclarecimento, ou até
para desburocratizarmos algumas situações que começamos a perceber que estão a sobrecarregar as pessoas. Porque isto não é fácil. Isto é, portanto, esta autonomia dá trabalho, não é? Dá trabalho porque já não temos um currículo ali prescrito que vamos trabalhar naquela sequência. Nós vamos adaptando e temos que perceber, quando trabalhamos por projeto e escolhemos um determinado tema para trabalhar, como é que as aprendizagens da minha área disciplinar vão encaixar ali, e para que isto faça sentido para nós e para os alunos. Portanto, isto dá trabalho e às vezes temos que olhar com alguma regularidade para os documentos e para tudo aquilo que propomos às pessoas, para perceber com elas e ouvindo o que é que está a ser pedido que se calhar não faz sentido, ou que se calhar pode ser substituído por outra coisa que não as sobrecarregue tanto. Contudo, eu acho que há um bem-estar e que esse bem-estar se sente principalmente porque há um envolvimento e as pessoas envolvem-se naquilo que estão a fazer. A Anabela ficou aqui um aspecto que eu acho que tem a ver um pouco com o nosso cartão de visita, que é permitir que as pessoas cheguem com projetos e que os possam pôr em prática. Isto já ouvi de várias pessoas que chegaram aqui ao agrupamento. Além disso, também focam sempre muito o facto de, na sala de professores, alguém tem um problema, precisa de ajuda e tem logo 2 ou 3 pessoas disponíveis para ajudar, porque quando cá chegaram também sentiram isso e agora querem retribuir, e portanto eu penso que isso também é um cartão de visita, porque são muitas as pessoas que vão verbalizando isto. Depois, outros mecanismos, de certeza que nos estão a faltar vários. Temos aqui aspectos que eu acho que não devem ser menos importantes e que devem ser valorizados. Os momentos de partilha entre nós, mas não só de trabalho. Ou seja, é importante de vez em quando termos momentos para celebrar determinados aspectos específicos do agrupamento e promover essas celebrações é importante para o bem-estar, para percebermos que estamos todos a trabalhar para o mesmo e criar aqui esse espírito de comunidade. Trazer a comunidade para dentro da escola, e a escola, e neste caso a escola para a comunidade, portanto, mas o mais difícil às vezes era trazer as pessoas para dentro, e isso estamos, o primeiro ciclo já fazia isto muito bem, principalmente ali no número 2, que são uma comunidade de aprendizagem, e nós estamos a aprender com eles a fazer isto segundo e terceiro ciclo, e portanto este ano, se calhar, tem sido uma evolução, uma progressão, porque temos conseguido trazer os familiares para dentro das salas de aula, tentar aqui que todos percebam a mais-valia de ter os pais, muitas vezes são pais, mas não só, avós até, a participarem connosco nos grupos interativos. Portanto, é uma das ações educativas do Centro Include, mas as tertúlias biológicas, tertúlias para pais, portanto, tudo isto tem ajudado a crescer e portanto, eu acho que o bem-estar vem deste crescimento, que vamos perceber que não é mérito próprio nem de cada um de nós, mas é mérito de todos. Ou seja, esta é uma questão que eu acho que vai impactar aqui num aspecto que eu dizia há bocadinho à Elsa, que tem a ver com a avaliação dos professores. Nós falamos no bem-estar e eu senti que há bocadinho não se tinha falado aqui da avaliação. E principalmente a questão das cotas. Chega a uma altura que os professores são avaliados e só alguns, os que entram na cota, é que podem progredir. E isso parece-me extremamente injusto, porque muitas vezes há professores que estão envolvidos na escola, mas depois não entram nessa cota. Ora, aí de certeza que se vai refletir no bem-estar de cada um. Aqui na escola não sinto que isso seja, temos tentado de alguma forma fazer perceber a todos que é importante todos nós progredirmos, ou seja, nós temos que crescer como comunidade e precisamos uns dos outros. Portanto, esta ideia de que eu estou onde estou porque, por mérito próprio, vai colidir completamente com aquilo que eu acho que deve ser o trabalho colaborativo.
porque se eu estou a pedir trabalho colaborativo às escolas e esse trabalho colaborativo pressupõe que estejamos todos ao mesmo nível e que não haja uma hierarquia, como é que depois, no final do ano, nós vamos, uns progridem, ou seja, uns é dada a ideia, ainda que não seja por um cargo, mas é dada a ideia de que este é mais capaz do que o outro. E portanto isto fica na cabeça das pessoas que vão, e há ali sempre um sentimento de que há uns que merecem mais do que outros estar onde estão. E isso é muito difícil depois de trabalhar colaborativamente se esta ideia se instala. Eu dizia isto há pouco porque há colegas que chegaram ao agrupamento e que vêm precisamente de uma realidade como essa, em que dizem que estiveram envolvidos e que saíram precisamente lá. Depois, quando chegam à questão da avaliação, são sempre os mesmos a poderem progredir. E isso, obviamente, que causa mal-estar. Quem escolhe quem progride? Gente, é que eu não conheço o sistema. Eu sou brasileira, fazendo meu pós-doutorado, estou me apropriando ainda do sistema educativo, mas meu espírito sindicalista brasileiro é muito profundo. Quem que escolhe quem progride e quem não progride? Há uma avaliação, ou seja, tem que haver um relatório no final do ano, cada um faz o seu relatório, mas depois há uma série de indicadores definidos pela escola, mas atenção que este processo não é autonomia, quer dizer, há uma parte que a escola tem autonomia para definir, mas ele é imposto pelo Ministério da Educação. Okay? Pronto. Portanto, ele tem que existir. A questão é depois como é que cada escola se apropria dele e o GEF, exatamente. E depois, a partir daí, portanto, eles são avaliados, também podem ser avaliados por um avaliador externo e interno, ou só apenas interno, depende dos anos, depois da necessidade de ter aulas observadas ou não, mas depois disto as pessoas têm que ser colocadas Seriam bloqueamento da média da avaliação interna e externa, e aí, gente, só meia dúzia vai hoje. Exatamente. É isso? Pronto, eu acho que isto tem um impacto, obviamente, no bem-estar das pessoas e depois na forma como se relacionam umas com as outras. Principalmente quando depois estão muitos anos na mesma escola e vão continuando progressivamente nisto. Eu acho que todas as pessoas têm que ser valorizadas, por todas as que se envolvem principalmente têm que ser valorizadas porque elas dão o seu contributo. Eu sozinha não iria, de forma alguma, conseguir abranger tudo aquilo que é feito na escola. E uns estão mais vocacionados para a parte da robótica e outros estão mais para a parte da cidadania, mas tudo isto tem que ser valorizado, temos que crescer como comunidade. E, portanto, eu acho que esta avaliação é extremamente injusta quando se pretende avançar como comunidade e que tem aí, pode ter aí, ser um entrave nesse processo. Eu sou o presidente que tem na bola, da razão do trâmite na e a minha questão é, que recompensa existe quanto a esses professores que validam, de acordo com as escolas que estão estudantes, e como é que se gerem esses desconfortos, esses desânimos dos que se sentem frustраdos? Porque parece-me que alguns mudam de escola. Não mudam por causa disso. Mas não quer dizer que tenha ficado contente com a última avaliação. Porque há uns que progridem aqueles que eles é que precisam. Bem, mas não foi por isso. Nem sempre isso. Bem, pronto. Eu também não queria que isso fosse o nosso tema aqui, mas só para, muito rápido para dizer que essa progressão ela envolve financeiramente portanto, a pessoa passa para o escalão seguinte, vai ganhar mais o seu salário. Não há outra recompensa. Não há outra recompensa, é essa. É só a progressão na carreira. Estava previsto um prémio, etc, mas não foi regulamentado. Questão da avaliação. A Dulce, a defensora da Dulce, ela ficou um bocadinho traumatizada, porque nós recebemos não sei quantos colegas que vieram de outras escolas e não vieram para cá porque
não estavam satisfeitos com a avaliação da escola. A avaliação, depois, a recompensa é só progressão mais rápida ou não e progressão automática ou não. Nós temos determinados patamares, tínhamos até há pouco tempo, agora já não temos, foi alterado o último governo, agora entrou agora. Nós tínhamos patamares, por exemplo, em determinados escalões, a carreira docente tem 10 escalões, desde os professores do pré-escolar até ao secundário. Em Portugal, todos os professores têm a mesma carreira. Vocês viram aqui vários países no estudo, por exemplo, na Finlândia não é assim, na Estónia não é assim. Os professores são diferenciados, os professores por exemplo, do secundário têm outra carreira diferente e ganham mais do que os professores do pré-escolar. Em Portugal é sempre a mesma carreira. Essa carreira tem 10 escalões e para se transitar de escalão, o professor tem que ter uma avaliação positiva, tem que ter formação e tem que cumprir um determinado número de anos de tempo de serviço. Então, normalmente são 4. Portanto, 4 anos de serviço, avaliação positiva e formação, normalmente é 50 horas. E depois, consoante os parâmetros, que em muitas escolas são parâmetros muito subjetivos. 4 anos por escalão. Escalão. Alguns menos, outros mais. Não, é só há um escalão que é 2, que são o quinto. Só o quinto é que são 2. Os outros escalões são todos 4. E é muito subjetivo em algumas escolas a questão desses parâmetros de avaliação. Todas as escolas. Se é que nós na nossa escola não temos esse sistema. Temos um sistema de parâmetros objetivos, quantificados. E os professores sabem que se fizerem aquilo de determinada maneira, por exemplo, se participarem em X atividades do departamento naquele ano, têm uma determinada classificação. Ou seja, aquilo que nós tentamos fazer, e temos conseguido até agora, penso eu, é tornar o sistema de avaliação muito mais objetivo. E mais justo para os professores. Exatamente, e mais justo para os professores. Portanto, não querendo fazer da avaliação o nosso foco, retoma, já está com esta palavra, o que é que os mecanismos que a escola desenvolveu, promoveu para desenvolver a autonomia, como é que os professores se sentem, se é que têm dados para isso, se existem dados para isso? Não, nós não fazemos diretamente essa avaliação com os professores. Nós tentamos ter essa informação de acordo com inquéritos, por exemplo, que têm a ver com o nosso trabalho pedagógico, ao longo do ano. Não especificamente sobre como é que os professores se sentem, mas tem a ver com o envolvimento deles numa série de outras áreas, que você já falou. Nós temos um processo de autoavaliação que é anual e que nos tem permitido fazer uma grande evolução. A primeira pergunta tinha a ver com como é que a escola se apropriou desses mecanismos de flexibilidade. Não é? A escola começou-se a apropriar dos mecanismos de flexibilidade antes de falar em flexibilidade, porque nós sempre tivemos aqui uma perspectiva de envolvimento e de fazer corresponder o nosso projeto educativo àquilo que a nossa comunidade, em particular os professores, queriam, desejavam, e isso só se consegue se nós tivermos um processo de autoavaliação que seja regular. O nosso processo de autoavaliação é anual e avalia praticamente todas as áreas do agrupamento, as mais importantes de certeza, mas quase todas, com equipas de trabalho que envolvem professores e podem envolver outros elementos da comunidade, por exemplo, técnicos. E que depois, no final do ano, dão origem a propostas de mudança que são implementadas no ano seguinte. Ou seja, nós temos um sistema em que cada grupo de pessoas avalia uma determinada área e esse grupo de pessoas depois é responsável pela implementação das mudanças. Isto repete ano após ano. Isto é que a gente estava a dizer, no conceito pedagógico, que estivemos a mudar algumas coisas. Para nós, há coisas que fariam sentido anteriormente que agora deixaram de fazer sentido, portanto, temos que mudar. Está bem? E isso acontece muito regularmente. Às vezes é difícil para as escolas fazerem isso, porque fazem um período de autoavaliação de 4 anos. Há 4 anos é muito tempo para se manter a mesma coisa. Portanto, nós às vezes mudamos coisas a meio do ano, agora vamos mudar coisas a meio do semestre, quanto mais esperamos 4 anos para fazer uma mudança, por isso às vezes é muito lento. Na nossa escola nós já passamos por quase todos os processos
E, portanto, esse foi um elemento essencial para a apropriação da flexibilidade, porque nós já desejávamos ter essa autonomia e essa flexibilidade há muitos anos, só que não tínhamos tido essa oportunidade. Queria só perguntar até que ponto é que essas mudanças permanentes e constantes não promovem nos professores algum sentimento de desistência, de falência? Não, porque quem propõe as mudanças são eles. E, aliás, aqui na escola há uma coisa que é comum, e eu já disse isto várias vezes, há coisas que nós fazemos e que eu sou contra. Porque isso foi o que foi aprovado pelo Conselho Pedagógico, eu não defendi essa ideia, acho que havia outro caminho melhor, mas isso foi o que foi aprovado e nós fazemos assim. Porque foi aprovado pelos professores e pelos órgãos respectivos. Vá lá, portanto. E eu respeito e faço cumprir aquilo que foi aprovado nessas instâncias ou para estes grupos de trabalho. Está bem? Há uma coisa que se calhar é importante, já dou a palavra lá atrás, uma coisa que se calhar é importante nós falarmos aqui, que é, eu acho que nós, aqui na escola, às vezes ouvem-se falar alguns elementos ligados à educação. Parece que as coisas são todas ou pretas ou brancas. Nós, na educação, aqui já percebemos que todas elas são cinzentas, está bem? E nós muitas vezes temos que tomar as opções sabendo quais são as vantagens e as desvantagens. E, portanto, eu às vezes acho que era melhor ter outra opção, porque se calhar a minha opinião sobre as vantagens e as desvantagens ia mais naquele sentido. A escola acha que não, que deve ser outra, porque a outra tem outras vantagens e outras desvantagens. Mas são questões de opção, está bem? E por isso mesmo é que nós muitas vezes fazemos coisas que uns não concordam, mas que foram aquelas que foram aprovadas. Havia uma pergunta lá atrás. Emerson. Bom dia. Emerson, é melhor levantar-te e vir cá à frente. Não se vai ouvir nada lá em casa. A Filipe não vai ouvir nada. Fica à frente. Não, levanta-te e vai cá à frente. Faz favor. E rápido. Aqui já basta. Bom dia. Era só uma pergunta em relação ao que o senhor acabou de dizer, em relação a quem... não. Quem é bastante? É uma questão cultural. Obrigado. Na linha de raciocínio que o senhor disse, em relação a quem propõe, eu quero saber quem valida essas propostas. E até que ponto essa validação, ou não, tem trazido alguma insatisfação para a quem propõe. Depende, nós temos várias formas de validação, certo? Porque a escola depois tem órgãos institucionais que fazem isso. Alguma validação, se forem questões pedagógicas, é feita num conceito pedagógico. Se há questões que são mais transversais, vá lá, a toda a escola e que estão regulamentadas, essa validação tem que ir para um órgão diferente, por exemplo, que é o Conselho Geral. Está bem? Por exemplo, houve Conselho Geral na quarta-feira e o Conselho Geral validou determinadas orientações que eram do Conselho Pedagógico, por exemplo, em relação à utilização de telemóveis, mas que tem que ser o Conselho Geral a aprovar. Ok? Pode aprovar ou não. Outras questões que são pedagógicas são simplesmente aprovadas no Conselho Pedagógico, por exemplo, relacionadas com planos de atividades, anuais e outras questões que surgem ao longo do ano, por exemplo. Avaliações, por exemplo, agora vamos ter avaliações. Outras são decisões que competem, são decisões executivas, decisões mais operacionais. Às vezes não precisam dessa validação, são só decisões executivas. Ou seja, às vezes há 2 ou 3 formas de fazer as coisas e nesse caso compete à direção ou ao diretor, que é um órgão unipessoal, decidir como é que elas são feitas. E às vezes isso é insatisfatório para alguns casos. Pode ser, mas não é muito frequente, porque havendo o envolvimento de várias
aqui das várias respostas. O que é importante é que essas opções e essas validações estejam justificadas. Porque se estiverem justificadas, algumas pessoas poderão não achar o seu interesse pessoal, poderá não estar assegurado, vá lá, e acharem que devia ser de outra maneira. Mas percebem que às vezes há um interesse coletivo e do agrupamento que é superior a isso. Isso acontece, por exemplo, quando há decisões que implicam professores e alunos. Mas orçamento entrar no campo da liderança. Foi informado que o senhor é diretor do CID em 2009. Desde o início. Desde o início, ok. Agora no campo da liderança. Como é que tem sido a abordagem do senhor quando a opinião de quem valida é diferente da senhora? Isso foi o que eu disse. Eu justifico a minha opinião. Mas se a validação for diferente, essa é a validação que prevalece. Vou dar um exemplo. Quando se é o perfil dos alunos, à saída da escolaridade obrigatória, tem 10 competências. Ok? Tem 10 competências. Quando nós definimos os nossos critérios de avaliação com base nessas competências. E o Conselho Pedagógico, os departamentos propuseram avaliar todos os departamentos, o departamento de matemática, o departamento de línguas, o departamento do primeiro ciclo, todos os departamentos avaliar as 10 competências. E eu disse que achava que isso... Avaliar essas 10 competências. E eu disse que achava que isso não ia resultar, que era um exagero, era um elevado número de competências. E não valia a pena. Aquilo eram competências para se desenvolver ao longo do ciclo. E era melhor cada departamento escolher só focar-se em determinados anos. Mas a votação foi para avaliar as 10. A primeira vez que isso foi avaliado, havia choros de todo lado, quero muitas e não consigo, e não sei o que, vocês é que escolheram. Portanto, agora, como é que é? E a seguir diz, então para o ano temos que mudar. E eles reduziram para 8. 8 é quase a mesma coisa. Quase. Está bem? Nós tivemos que esperar 2 ou 3 anos para eu conseguir, mais ou menos, convencer as pessoas que, não valia a pena. São 6 competências, no máximo. Algumas das literacias específicas, 3 ou outra coisa, não é? E depois as outras complementares. Mas não vale a pena estar a arranjar lenha para se queimar. Porque isso não resulta. Portanto, a implementação foi a avaliação ser feita daquela forma. Mas eu achei que não devia ser feita. Não é? E isto, normalmente, estas questões têm a ver com questões pedagógicas. Nem vamos falar, por exemplo, coisas como o plano do aluno, que é um plano de aprendizagem. Nós já tivemos para uns 6 ou 7 modelos. E nenhum modelo é consensual, porque não pode ser consensual. Não é? Uns são em papel, outros são digitais, outros são... E as pessoas querem fazer um modelo consensual, que é uma coisa que não existe. Depois estamos sempre a mudar. E às vezes damos a volta e voltamos ao primeiro. Damos a volta, vamos mudar para este, para ser melhor, para ser melhor, para ser. Eu queria só voltar a dar a palavra à professora. Não sei se houve alguma questão que fosse levantada, que queira agora intervir novamente. Bem, isto foi qualquer coisa, demos aí a volta à escola toda. Enfim, falámos sobre muitas coisas que estão de alguma forma relacionadas ao plano de inovação, mas algumas delas de facto não estão. Tem a ver com a flexibilidade, permite-nos fazer algumas coisas, mas de facto, como dizia a colega, permite-nos fazer muito menos do que aquilo que a escola necessita. Só aqui referir 2 ou 3 coisas acerca do bairro Pato Cruz. Nós de facto temos uns alunos e uma comunidade muito especial. A escola é dentro do bairro, é um agrupamento muito pequenino, só com uma escola básica e uma escola 2-3, não temos mais níveis de ensino, e isso permite-nos uma enorme proximidade. As escolas estão, portanto, é só atravessar a estrada, uma enorme proximidade entre nós. E os alunos vivem a escola dentro do bairro de uma forma muito intensa. Portanto, essa partilha com a comunidade, que também faz parte do plano de inovação, a formação de que foi falada e a avaliação constante dos processos é muito importante. Nós fizemos a formação da avaliação com todos os professores. Todos os professores fizeram parte, toda a gente estava pronta para trabalhar, as coisas estavam a correr lindamente e de repente a escola muda toda. Portanto, as pessoas que fizeram a formação já não são os professores que estão lá agora, não é? Portanto, esses professores vão para uma escola qualquer aprender outra coisa qualquer com outros que tiveram, entretanto, na formação naquela escola.
Pronto, isto está sempre a acontecer. E eu acho que tem que se arranjar mecanismos rápidos, um bocadinho como vocês fazem aí nessa onda do quebra-gelo, parece-me interessante, a fazer esses encontros iniciais de acolhimento, porque é importante. Porque como se vê aqui pelas perguntas dos colegas, as pessoas estão numa instituição e não fazem a mais pequena ideia de como ela funciona internamente. E, portanto, quando nós temos colegas a chegar todos os anos com projetos destes que não são fáceis de implementar, precisam de maturação, mesmo para os professores que estão envolvidos nos locais, precisam dessa maturação e depois a maturação não existe, não é? Os professores saem. E muitas vezes saem, de facto, por causa da avaliação, e por mais que nós façamos na avaliação, os nossos critérios são bastante objetivos. Nós alterámos os critérios, entretanto, porque houve mudanças de direção sucessivas na nossa escola. Em 3 anos tivemos 3 diretores diferentes. E, portanto, estamos agora há 2 anos mais estáveis e os objetivos são muito... os critérios de avaliação dos professores feitos pelas escolas são objetivos, se o Conselho Pedagógico e a SAD assim o entenderem. E os nossos até são bastante objetivos. O problema é que, havendo cotas, não há justiça, porque existem mais professores a trabalhar nestas escolas que mereciam beneficiar dessa progressão, e eventualmente todos, e não beneficiam. E as pessoas, quando trabalham em projetos de inovação, isto implica um trabalho acrescido enorme, um trabalho avaliativo enorme, e nós fazemos-lo, quando há bocado, penso que é Nuno, não é? Estava a dizer, nós mudamos as coisas a meio do semestre, nós também mudamos muito, e esse mecanismo é ótimo, e isso tem a ver com a democraticidade da escola, com a capacidade que uma direção pode ou não pode ter em entregar os caminhos da escola aos professores, aos funcionários, aos alunos. Felizmente, na nossa escola, nestes últimos 2 anos, isso tem acontecido, e de facto as propostas chegam ao pedagógico. Nós vamos para aí no nosso 17º pedagógico este ano, e umas tantas outras de reuniões de departamento, que são feitas de uma forma muito informal, maioritariamente online, para facilitar, porque de facto torna-se muito denso. É muito necessário nós estarmos todos em contacto uns com os outros, em reuniões de planificação do trabalho, de avaliação do trabalho, e o online veio um bocadinho facilitar essa dinâmica. Finalizar só dizendo que, de facto, essa entrega à comunidade e à escola não devia haver sequer, muros entre a escola e a comunidade. Eu acho que caminhamos para aí. A comunidade educa e nós também lá dentro. Eu entendo a escola como um local de mediação, de informação e de crescimento com a comunidade e na comunidade. E a escola é assim que entende. E nesse sentido, há muitas instituições da comunidade que vivem a nossa escola, e com a oficina do saber, esse envolvimento veio ser mais intenso. Ouvi falar em comunidades de aprendizagem. De facto, o projeto das comunidades de aprendizagem é um projeto de alta transformação da escola. Eu vivi uma escola com esse processo, e existem pontos desse projeto que podem ser implementados no plano de inovação educacional das escolas e que vão ser muito positivos para os alunos. Vocês dizem, os vossos alunos não desistem. Os nossos felizmente também não, são persistentes, pensam, são miúdos que eles sabem que podem transformar o mundo, porque os projetos que foram feitos até agora ensinaram-lhes isso. Ensinaram-lhes, nós conseguimos transformar o bairro, mas também conseguimos transformar a freguesia, e vamos por aí afora. Pelo menos ao nível do entusiasmo e do comportamento nós notamos uma diferença gigantesca. Ao nível das aprendizagens também, mas há um caminho a fazer. Estes momentos de partilha entre escolas também são muito, muito importantes para nós vermos como é que se trabalha noutros locais, como é que apostas se fazem, o que é que funcionou bem, o que é que funcionou mal, e podemos aprender todos uns com os outros. A formação é essencial, e a estabilidade docentes também. Eu diria que estes momentos de
o momento que estamos aqui a viver poderia muito bem ser entendido como um momento de formação, porque é isso que ele é, ou que deve ser, e que são cruciais estes momentos mais informais, de partilha, de reflexão e de, sobretudo, com base no princípio da colaboração e da cooperação e não da competição. E é muito, também são esses os princípios que nós podemos desenvolver no nosso projeto. Eu agradeço por ter estado aqui connosco nesta manhã. Eu ia dar só a palavra à professora Anabela, queria só acrescentar uma ideia e depois perguntar à audiência se quer colocar alguma pergunta. Até agora, voltando à questão da aprendizagem dos alunos, há pouco tive a oportunidade de falar nisso, mas nem sequer me ocorreu. Mas, entretanto, até por se ter falado aqui das dinâmicas que se fizeram no início do ano, já posteriormente, houve um dia em que fizemos uma dinâmica com uma turma e quando se faz uma dinâmica, imediatamente os alunos espontaneamente têm algo a dizer. E entre várias coisas que disseram, e que não vale a pena eu agora estar aqui a trazer, no final houve uma apreciação que traduz muito daquilo que é a aprendizagem aqui nesta escola. Houve uma aluna que no final vai ter comigo e que disse: professora, esta escola até pode não estar a ensinar muitos conteúdos, mas como ser humano eu tenho aprendido tanto e este momento agora foi um daqueles. Para mim está tudo dito com isto. Muito obrigada, Anabela. Perguntas aqui dos participantes, na audiência. Deixem-me só dizer uma coisa acerca do que a colega acabou de dizer, se puder. Diga. É interessante que eles tenham dito isso. Os nossos alunos também dizem isso. Também dizem: nós aprendemos muito, este momento foi muito importante. Não estamos a aprender os conteúdos. Nós temos que ensinar aos nossos alunos que eles estão a aprender conteúdos daquela forma. Eles acham que sempre que estamos em trabalho de projeto ou sempre que estamos a fazer aulas fora da escola, e nós fazemos muitas aulas fora da escola ali no bairro, eles não estão a aprender conteúdos, porque a ideia que eles trazem da escola é que os conteúdos aprendem-se a fazer fichas ou a escrever alguma coisa. Eu acho que essa ideia que eles têm, nós temos que a transformar, porque na verdade eles estão a aprender muitos conteúdos com os projetos, do Plano de Inovação e da Oficina do Saber e do trabalho de projeto. É só. Muito bem, muito obrigada. Marcelo. Bom dia. Meu nome é Marcelo, sou aluna do doutoramento da Lusófona, professora do Brasil, e quero primeiramente parabenizar pelo trabalho incrível. Eu senti muito acolhida ao entrar aqui e eu queria pontuar algo. Lá no Brasil, nomeadamente no Rio de Janeiro, nós vemos a escola de vocês, a escola como escola de referência, e tentamos até tentar estudar e perceber um pouco, e assim, presencialmente está sendo uma honra estar aqui, depois de ter visto e lido sobre. A pergunta é, não só para o diretor Luna, mas também para os colegas, vocês já pensaram em instrumentalizar essa experiência em termos não só dessa troca no âmbito de Portugal, mas assim, para o mundo, assim, aquilo que deu certo, aquilo que deu errado, e tentar qual seria a ideia de vocês em relação a divulgar e propagar essa experiência que é exitosa? Qual é o nome? Marcelo. Estamos a fazer aqui também é isso, está bem? Mas nós não temos, eu acho que há muitas escolas, principalmente privadas, que gostam muito de, já me perguntaram isso várias vezes, como é que se chama o vosso modelo? Não tem nome. Não tem nome porque nós utilizamos, tem vários nomes e várias inspirações. Há coisas que nós nos inspiramos noutros projetos. Por exemplo, nós temos, os nossos alunos têm tutoria, e as tutorias são como as da Escola do Porto. Nós achávamos que era importante ter assim.
Depois, por exemplo, a maneira como nós trabalhamos projetos era trabalhar a projeto em outras escolas, nomeadamente em escolas espanholas. Nós já sabíamos que se trabalhava projeto assim, nós achamos que era importante ter estas horas de projeto a trabalhar assim. Mas depois temos coisas como os trabalhos em pequeno grupo. Nós trabalhamos sempre em pequeno grupo. Nas outras horas, nas outras 15 horas, é a maior parte do currículo semanal. Mas nós não explicamos aqui como é que trabalhamos, mas os alunos trabalham sempre em grupos 4, com mistura de anos, por exemplo, os quintos com os sextos, os terceiros com os quartos, os sétimos com os oitavos. Isso mais ninguém tem, fomos nós que achamos que devia ser assim. Mas porquê? Nós sabemos que no incluir os grupos heterogéneos, nós fazemos, que os tais grupos interativos, os alunos trabalham com um voluntário. Mas se nós não trabalhamos, não temos sempre um voluntário, porque os pais não podem estar sempre dentro da sala de aula, também trabalham, né? Nem os senhores, nem os nossos reformados também vêm. Nós temos uma bolsa muito grande de voluntários, temos mais de 150 voluntários que vêm às salas, mas eles não podem estar lá sempre. Então, porque é que nós devemos desfazer o grupo e não trabalhar em grupo colaborativo e cooperativo, não é? Se isso traz resultados para os alunos? Então o resto do currículo começamos a trabalhar em grupo cooperativo. Portanto, nós utilizamos aquilo que nós achamos que é mais proveitoso para a aprendizagem dos nossos alunos. E é isso que nós divulgamos. As escolas têm que construir os seus projetos da forma, nós ouvimos aqui hoje o exemplo da Filipa, não é? Da forma como acham que isso vai ser mais benéfico para os alunos. Nós em 2016-17 começámos num projeto piloto de inovação pedagógica. Eram 7 escolas, 6, depois passaram a 7 no país todo. Cada uma delas tinha um projeto diferente. Se vocês forem conhecer, ainda hoje, as 6 escolas, vão ver que elas são todas diferentes. E todas elas tiveram projetos muito interessantes e muito eficazes em termos de melhoria dos resultados e das aprendizagens dos alunos. Mas não há nenhuma com uma boa água. Nós não somos iguais ao Cristelo. O Cristelo teve uma abordagem diferente, muito mais virada para a comunidade. Por exemplo, a escola de Rio Maior tem uma abordagem muito mais direcionada para oficinas. Tem oficinas quase tudo. Outra escola, sei lá, o Freixo, é uma escola muito tecnológica, tem muitas parcerias tecnológicas e utiliza muita tecnologia para suportar o processo de aprendizagem. Mas enquanto nós, no primeiro ciclo, por exemplo, misturámos os grupos e fizemos grupos heterogéneos, noutras escolas a opção foi especializar pessoas, por exemplo, em determinadas áreas. E por aí fora. Está bem? O que interessa é que a escola discuta isso, tenha autonomia para tomar essas decisões e saiba porquê. E trabalhe num determinado modelo. Está bem? Isso é uma das coisas que nós não falámos hoje aqui, também não era ao caso, vá lá, mas aquilo que nós mudámos na escola foi o nosso modelo de escola. Alguns autores, uns chamam modelo, outros chamam paradigma, outros o que quiserem, outros os franceses têm um outro nome, como é que é aquele que a gente não gosta nada, que é o a gramática. Yeah. Portanto, chamem o que quiserem, mas é questão do modelo de escola. Aquilo que nós tentamos, e o que é mais difícil, e continua a ser mais difícil por causa daquilo que a professora Filipa também disse, por causa da mudança dos professores, é nós explicarmos aos professores novos que nós não funcionamos no modelo de instrução. Nós não funcionamos no modelo de instrução. Mas nós temos professores que estão cá desde o início e que ainda não perceberam isso. Está bem? Rosiano Moraes, coordenador administrativo da Universidade Lusófona de Cabo Verde. Duas perguntas muito rápidas. Primeiro, tem muito a ver com aquilo que terminou a sua fala. Eu pergunto se os professores têm essa dificuldade, e até a colega que falou antes perguntou sobre isso, eu penso essa dificuldade também para os alunos. E eles podem, como foi dito aqui, ao final dizer, pronto, somos bons seres humanos, mas para que não fique essa sensação de que não há conhecimento, porque nós estamos muito apegados ao modelo tradicional, quer alunos, quer professores. Qual que é o trabalho? É a minha primeira pergunta. Qual é o trabalho de conscientização, de mudança dessa mentalidade nos alunos e nos professores? Qual que é o processo
A ciência é por meio da formação, é por meio da avaliação, que se muda essa ideia de que se aprende dessa forma. E que é um bom modelo, é um bom caminho para chegar bem com o mesmo, talvez até melhor, porque se aplica o modelo parte do princípio que é melhor, ou que é bom para chegar no conhecimento e na formação com qualidade. E a minha segunda questão tem muito a ver com agora misturei as duas perguntas, mas na mesma linha. Tem muito a ver com a liberdade que os professores têm para fazer com que esse modelo seja um modelo tão bom a ponto de ser, vamos reformular porque eu misturei as perguntas. Como é que esse modelo, a nível da própria escola dos professores, configura-se um bom modelo para ser exemplo e para inspirar outras escolas ou outros agrupamentos nesse sentido? Vocês têm partilhado isso? Isso é absorvido pelo próprio sistema aqui, nos debates como esse? Porque eu parto do princípio se escolher esse modelo para esse simpósio é porque efetivamente tem sido algo bom. Isso acaba por afetar ou por influenciar ou inspirar outros. Essa é a minha questão. Desculpa, eu misturei as duas perguntas, mas era. Vou tentar responder aqui à primeira. Sim, a formação é essencial, no caso dos professores, para que também se promover o bem-estar, porque estamos em constante mudança e, portanto, apostamos muito na formação interna, porque essa muitas vezes é naquilo que estamos a fazer e é essa que nos faz mais sentido. No entanto, vamos também beber muitas coisas lá fora, assim como o Nuno falou, quando fizemos o nosso modelo, inspirámos também em muitos outros modelos para conseguirmos construir o nosso. Portanto, a nossa ideia não é termos um modelo fechado, mas é ir beber também ao que existe e temos a sorte também de termos aqui uma direção que aposta muito nesta formação dos professores. Nós participamos em vários projetos de Erasmus e temos projetos mesmo para a formação de professores. Porque às tantas deparámos com o seguinte, nós portanto, pedíamos formação ao centro de formação, mas não havia nada direcionado para aquilo que nós estávamos a fazer. Ou seja, não quer dizer que não haja formações lá que suportem também algumas das coisas, obviamente, que fazemos. No entanto, havia outras e nós precisávamos de ir beber a outros sítios e fomos por isso mesmo, mesmo em Portugal, mas também fora de Portugal, nesses projetos Erasmus com esse objetivo de perceber como é que estão a fazer, não de replicar o que lá se faz, mas de perceber de que forma é que aquilo se adequa àquilo que estamos aqui a fazer. Com os alunos, bem, eu posso tentar explicar-lhes, mas depois passaria para o modelo instrucional, que é aquilo que nós não queremos. Eu posso tentar explicar e explicamos aos alunos o que estamos a fazer. De qualquer forma, eu acho que é através da prática que eles vão perceber aquilo que estamos a fazer. E é através da prática que eles vão passar a valorizar aquilo que está a ser feito. A liberdade que os professores têm aqui, e eu não sei se isso ficou bem claro, não é uma liberdade discricionária. Eu tenho na mesma um currículo e tenho aprendizagens, e mais do que o currículo, tenho aprendizagens essenciais e, obviamente, tenho a responsabilidade de, quando o aluno daqui sai, ter feito aquelas aprendizagens. Portanto, eu não posso substituir as minhas aulas, eu posso é fazer as minhas aulas diferentes, eu não vou substituí-las por atividades que não têm nada a ver com o currículo. Eu vou trabalhar o currículo de outra forma. E, portanto, que os alunos, ao princípio, não percebam que aquele currículo está a ser trabalhado, é normal, porque realmente não estamos sempre sentados a uma mesa a escrever, como dizia a Filipa, ou no modelo instrucional, que era aquilo que eles vinham habituados. Mas eles depois vão a perceber, e agora neste momento, e como já temos alguns anos disto, eles já perceberam que aquilo que estamos a fazer, ou pelo menos na maioria das atividades que fazemos, estamos a trabalhar as aprendizagens que é suposto em cada área. Agora, que elas sejam apresentadas de outra forma, faz mais sentido que são apresentadas em contexto e não separadas umas das outras.
E há uma coisa que é importante, vendo aqui naquilo que eu está a dizer. Nós temos vários documentos orientadores no sistema de ensino português. As aprendizagens essenciais são um deles. Depois nós temos o PASEL, temos as orientações para a cidadania. E normalmente nas escolas as pessoas tendem a ignorar essa parte. Mas isso faz parte do nosso currículo. Tá bem? E isso é uma das partes mais importantes. Nós não conseguimos trabalhar as competências do PASEL num sistema de instrução. Eu já fiz não sei quantas passagens por outros sítios e nunca ninguém conseguiu explicar, e eu não encontro na literatura científica ninguém que explique, por exemplo, como é que se trabalha numa metodologia de instrução a inclusão, ou como é que se trabalha numa metodologia de instrução as competências, por exemplo, de seleção de informação, de espírito crítico, de criatividade. Está bem? Ou seja, aquilo que foi a nossa descoberta, vá lá, aquilo que nós fazemos aqui é como é que nós podemos trabalhar o currículo nacional de forma inclusiva. Porque o método de instrução não dava. E tentámos tudo. Está bem? E como é que se trabalham o desenvolvimento dessas competências, a autonomia, da responsabilidade, do trabalho de equipa, de capacidade de fazer apresentações orais, está bem? É mais do que uma língua. Como é que se trabalha isso em instrução? Não conseguimos. Portanto, tivemos que mudar para outro. Só que isso é currículo. Agora, que os alunos não se apercebam, vai demorar um certo tempo, porque nem a geração, nem dos pais, nem dos avós, nem a nossa, eles são os primeiros a começar a perceber isso. Agora, como a Dulce disse, alguns já se vão percebendo, porque já fazem isso desde que entraram para o grupamento, e nós já fazemos isso desde 2016, 2017. Mas vai demorar algum tempo, porque o modelo instituído, até para a sociedade, é outro. Está bem? Portanto, vai demorar algum tempo. Que isso seja um problema. Não me parece que seja um problema. Não é? A outra pergunta tinha a ver com a inspiração de outros. A inspiração de outros. Pronto. A inspiração de outros. Nós não fazemos aqui nada que não esteja validado academicamente. Está bem? Todas as metodologias que nós utilizamos aqui já foram estudadas e validadas academicamente. Algumas e têm comprovadamente bons resultados com qualquer tipo de aluno. Aquilo que nós estávamos a falar aqui, por exemplo, do Include e das ações educativas de sucesso, estão amplamente estudadas porque dão sucesso, têm bons resultados, dão resultados com todos os alunos, independentemente do nível desses alunos. E aquilo que nós fazemos aqui é isso, nós não fazemos aqui experimentalismo, não é? Fazemos isso. E essas coisas já são todas validadas. Aquilo que nós tentamos passar para as outras escolas é que as escolas tentem fazer diferente. Não há nada, porque na bibliografia e na investigação académica já há muita informação sobre como é que podemos fazer diferente. Está bem? Eu, como sabem, também no âmbito do meu doutoramento, achei curioso que haja artigos do início do século XX a falarem precisamente, a discutirem estes diferentes modelos. E uns a defenderem a instrução e outros a defenderem um processo mais ativo, não é? E com maior envolvimento e mais direcionado para a aprendizagem, ou individual ou em grupo. Agora, como vos disse, nós não é o nosso objetivo, e sendo uma escola pública, o nosso objetivo é melhorar o serviço público. O nosso objetivo não é criar um modelo que possa ser copiado por outras escolas. Não é possível. São demasiadas variáveis que nós temos aqui. Está bem? Demasiadas situações que têm que ser tidas em conta, e há coisas que correram melhor e outras, muitas, que correram menos bem. Não é? Nós normalmente só falamos das que correm bem, mas houve muitas que correram mal. Está bem? E portanto, o nosso principal objetivo é desafiar outras instituições a tentar fazer eles as mudanças deles, não as nossas. Está bem? É muito mais antigo do que isso. Os 1400 anos que eles não vou falar do Carneiro, não vou falar do Nero, da atividade, e se calhar colocar o modelo de instrução em causa
é mais Exatamente. Provavelmente eles estariam a referir da escola formal, da escola Da massificação. ou da massificação da matéria. Da massificação da escola, do sistema no executivo. Mas é incrível que nós ainda estejamos a falar sobre a dualidade do sistema. Não sei se é nós ainda estarmos a aplicar maioritariamente esse sistema. É incrível. Eu tenho 55 anos. Eu tive a sorte de estudar numa escola MEM. Portanto, eu tenho 55 anos e trabalhei só por trabalho de projeto. Desde o meu primeiro ano até ao 12º. E tenho 55 anos. Portanto, isto não é propriamente uma coisa... não é nenhuma novidade. Recente. A forma como depois as escolas adaptam à sua realidade essa dinâmica. Agora, é incrível que nós ainda estejamos em 2025 a falar sobre a dualidade entre o institucional e as metodologias ativas, não é? Porque acho que está mais que provado que nos dias que correm os miúdos não aprendem bem com o modelo institucional. Pronto, é só isso. Mas é mesmo incrível, mas demora. De facto, isto demora, é um processo temporal penoso. Pronto, é só isso. Bem, mas também dizer que os professores que vêm trabalhar para uma escola com este tipo de modelos, e de facto eles não escolhem a escola, não é? Eles calham naquela escola, eles têm que se identificar com o modelo, porque apesar de tudo, o professor tem liberdade dentro da sala de aula fazer aquilo que entende da forma que entende. Agora, nas escolas que implementam este tipo de modelos, vai ter muita dificuldade em manter-se apenas no modelo institucional, isso é certo. E na minha ótica não deveria sequer fazer. Filipe, muito obrigada. Nós voltaremos a conversar certamente, porque na próxima semana eu voltarei a contactá-la. Eu sei que a professora Ana vai ser sujeita a uma intervenção cirúrgica, mas eu voltarei a contactá-la. Muito obrigada por ter estado connosco, pela sua participação. Obrigada à Escola da Boa Água por nos ter recebido. Obrigada ao Nuno, à Dulce e à Anabela por terem estado aqui. E obrigada aos que estiveram, os que estarão em casa a assistir e os que estiveram aqui. E nós já esgotámos, não é, por mais da nossa hora e temos de voltar à lusófona porque temos a parte da tarde para finalizar o nosso simpósio. Então, muito obrigada a todos e até à próxima. Seja breve.